uma alma que o Senhor trouxe para a tua presença, Deus. Lembra ali naquele monte onde ela caiu prostrada ali, se rendeu aos teus pés, te aceitando, Jesus. Aleluias. Como a tua palavra que eu ministrei aqui no início, se o Senhor puder invalidar a aliança, Pai, mas o Senhor não pode. Não pode mais invalidar essa aliança, ali como a nébria se decanta. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, toma a tua serva nessa noite. Continue visitando do alto da cabeça, a planta dos pés, como eu rogo a todo que vem neste altar. Enquanto estiver aqui no altar, envia teu anjo, pelejando, trabalhando, Senhor, repreendendo toda retaliação sobre a vida dela, o lar dela, trabalho, família, ministério, em nome do Senhor Jesus. Usa a tua filha, Pai, da maneira que o Senhor sabe usar, na humildade, aleluia, na unção, em nome de Jesus. Fala conosco o que nós precisamos ouvir, não é o que nós queremos, é o que o Senhor quer falar conosco, e o Senhor fala, e como fala. Amém, igreja? Aplauda Jesus. Salve da igreja com a paz do Senhor. Pode sentar, igreja. Eu já vou falar a palavra. Quando a pastora me chamou, a minha primeira resposta foi não. Aí eu fui para a cozinha. Aí eu falei para Deus. Falei, Deus, eu não quero, eu não consigo, eu não posso, eu não sei nem falar direito, eu não quero, Senhor. Aí ali meu coração já aí ali Deus falou comigo: você não pode, você não consegue, você é pequena, mas eu posso, eu te capacito e você vai me obedecer e você vai ser só o meu instrumento ali. A honra e a glória será toda minha. Aí ali eu falei amém. Eu fui pro quarto, Vinícius, Deus já falou comigo. Aí eu voltei de novo para a coisa e eu falei, Senhor, eu vou ter ousadia e eu vou pedir para o Senhor falar qual é a palavra, mas de uma forma diferente, porque eu sempre, Deus fala comigo, eu oro, eu abro a Bíblia e Deus ali responde. Eu falei, eu não quero dessa forma, Senhor, eu quero que o Senhor fale direto comigo, como o Senhor falou agora. Qual é a mensagem que o Senhor quer que eu leve para a tua igreja? Aí no domingo vim para o culto, dormi. Aí quando o celular deu para despertar, aí eu despertei uns 5 segundos antes do celular, e ali Deus falou ao meu ouvido, filho pródigo. E eu despertei com essa palavra de novo, veio ao meu ouvido, filho pródigo. Aí eu, amém, Senhor, eu já entendi. Aí eu já mandei mensagem para o pastor e falei, Deus já falou qual é a palavra. Aí Deus falou assim, não é de qualquer jeito que vai subir no meu altar, e não é de qualquer jeito que você vai levar a minha palavra. É jejum e é propósito. E eu amei. E nesses dias eu fiz jejum, eu fiz propósito e eu fiquei em oração constantemente. Coisas que eu estava precisando mesmo. E a palavra que Deus me deu foi Lucas 15, 11. A parábola do filho pródigo. Parábola, ela é uma história simbólica que Jesus contava para as pessoas entenderem mais sobre a história de Deus. E é sobre o reino de Deus, né? Ele fala sobre o coração humano, fala sobre o perdão, sobre a fé. E é uma história que parece real. É como Jesus dissesse, eu anotei aqui, é como que na parábola Jesus quisesse dizer assim pra gente: deixa eu te contar uma história para você entender como Deus vê isso. E lá em Lucas 8:10, Jesus fala assim: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas. Jesus usava as parábolas para tornar verdades espirituais mais fáceis de entender, fazer as pessoas refletirem profundamente, revelar o reino a quem tem um coração aberto e confundir o que tem um coração endurecido.
E aqui no 11 diz assim: e disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra lôndiga, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Na cultura judaica, era desrespeitoso a gente pedir isso para o pai. Era como se a gente estivéssemos desejando a morte do pai, pedir a herança. E aqui mostra que esse filho ele foi imaturo, que esse filho foi egoísta, pedindo isso para o pai. Ai, eu tô nervosa, tá? Ele saiu de casa do pai, saiu da casa do pai achando que seria mais feliz longe da autoridade dos limites. Isso acontece com a gente também. Às vezes a gente não aceita um sermão de uma pastora, de um líder, e a gente faz o quê? A gente vira as costas e vai embora, achando que o mundo vai nos oferecer algo melhor. Eu, antes de conhecer, de vir para a presença do Senhor, eu não queria compromisso. Eu falava, eu vou para todas as religiões, menos para a evangélica. É uma coisa que eu não quero. Por quê? Porque eu não queria compromisso. Para mim, a vida que eu estava levando era boa. Eu jamais ia querer ter compromisso com dias, culto de igreja, consagração, ensaio, visita. Eu não queria isso para mim. E esse filho também não queria. Você acha que ele queria acordar cedo para ir no campo trabalhar, ajudar o pai? Não. Ele achou o que é mais fácil? Pedir a herança, a metade da herança dele e ir embora, achando que seria feliz. Como muitos saem da igreja porque não quer compromisso primeiramente com Deus, com o evangelho, com a pastora, e vira as costas e vai embora. Nós vemos hoje em dia essas igrejas que tudo pode. Ali, se entrar um pastor rigoroso e seguir o que fala na palavra, será que fica alguns jovens que estão lá dentro? Não. Porque na primeira vez que o pastor olhar assim, se conserta, ele vai fazer o quê? Levantar e sair. Porque não quer compromisso. Porque, como já foi dito, não quer colocar a cara no pó, não quer conserto. Então acha mais fácil sair e achar que... E o mundo faz o quê? O mundo abraça. Às vezes somos esse filho. Fugimos da vontade de Deus, achamos que sabemos o que é melhor. Mas o pecado cobra caro e te dá liberdade, mas te prende, te promete alegria, mas te esvazia. Quantas vezes nós estamos no mundo e achamos que somos felizes? Ali aquela felicidade momentânea, ali eu tudo posso, ali eu tudo quero. Mas quando a gente chega em casa, deita no travesseiro, cadê a felicidade? Não tem felicidade. É um vazio, é uma tristeza que só quem já passou consegue explicar o que é. Às vezes nós estamos ali rodeados de amigos e o coração está vazio. Aí é onde vem a tristeza, onde vem a angústia, e a gente faz o quê? Tem pessoas que se arrependem, tem pessoas que no outro dia vai fazer o quê? Vai beber, vai vai se prostituir, achando que ali vai estar enchendo algo, mas não está, mas ali só está acumulando mais tristeza. Às vezes queremos viver do nosso jeito, sem prestar contas a Deus. Achamos que a liberdade longe dele é melhor, e nós sabemos que não é melhor. Nós sabemos que da mesma forma que o mundo dá, ele arranca, ele traga você de uma forma. E hoje eu paro para pensar quantas vezes Deus já me livrou, e quantas noitadas eu estava aí e eu tive livramento de Deus, e eu achava que eu estava abalando. Eu achava que quando eu vim a primeira vez para a igreja, eu vim a primeira vez, eu não tinha ido ainda para o monte, só vim conhecer. Eu cheguei em casa, eu falei para o Vinícius, eu não quero.
eu não volto. Aí no outro dia ainda teve bagunça ainda. Aí eu falei para uma amiga: falei, eu vou largar a macumba, onde eu posso beber, posso sair, para ir para a igreja para ficar usando saia? Não vou. Eu falei, eu não quero isso para mim, eu não quero isso. Ah, você não sabe, Jéssica. Eu falei assim, não, eu não quero e eu não vou. Ali eu achava isso. Só que Deus tem planos para a gente, Deus tem promessas nas nossas vidas. E muitas vezes nós estamos tão desapercebidos que nós esquecemos das promessas. E ali a gente resmunga, ali a gente chora e não deixa Deus trabalhar. E aqui no versículo 15: e foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. O filho ali, ele desperdiçou toda a herança do pai. Ele desperdiçou, ele gastou tudo. E aonde estavam os amigos que estavam com ele na época que ele estava gastando? Não ficou um. Assim é na minha vida, assim é na vida de vocês. Se nós não temos o que oferecer para as pessoas, não fica um. Quando nós estávamos no mundo que nós estávamos com dinheiro no bolso, pagando isso, pagando aquilo, rodeado de amigo. Quando um amigo ligava e falava assim, hoje eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Cadê? Não ficava um. Sumia todos, desapareciam todos. E não é só assim. Vou dar um exemplo da pastora Vera. Quando a pastora Vera, a senhora pode me ajudar? Posso. A senhora pode me ajudar? Posso. A senhora pode? Não posso. Aí a pastora Vera já é ruim. Aí a pastora Vera já não presta. É a pior porque está me negando ajuda. É assim, igreja. Às vezes, a gente falar não para uma pessoa, nós já se tornamos a pior pessoa do mundo. Isso não estava marcado. E aqui, a fome simboliza crise, escassez e desespero. Quando o dinheiro acabou, os amigos sumiram e a realidade bateu forte. E assim acontece com a gente. Quando a gente fica longe da presença de Deus, é onde bate o desespero. É onde entra a depressão. É onde entra o medo. Onde entra doenças físicas também, que às vezes dá dor aqui, dá dor ali. É onde bate aquele desespero. E a crise emocional entra. Porque tem tantas pessoas hoje em dia com depressão. Tantas pessoas se suicidando. Porque está vazia espiritualmente. E não significa você estar todos os dias sentado no banco de uma igreja que você está cheio espiritualmente. Às vezes você está aqui todos os dias. Às vezes você está aqui como obreiro, você está aqui como líder, às vezes você está aqui como membro, mas está vazio. Às vezes você está, glória a Deus, mas será que esse glória está chegando ao céu? Ou está parado, está travado aqui? O pecado pode dar prazer por um tempo, mas depois cobra caro. Quando se afastamos da fonte, que é Deus, secamos por dentro. O mundo, a felicidade que o mundo nos dá é passageiro. Às vezes nós estamos muito felizes, mas quando nós despertamos, é onde a gente fala, o que eu fiz da minha vida? Para onde eu vou voltar? Para onde eu vou correr? Quem é que vai me aconselhar? Quem vai me dar esse amparo que eu estou precisando? Às vezes tem aquele amigo que ainda fala assim, vamos para a igreja. Às vezes você não tem esse amigo. Às vezes é Jesus mesmo que te dá um empurrão e fala, ali é o caminho, vai. Aqui é o caminho, vem. Eu estou te esperando. O que você está aí? Está sofrendo por quê? Sendo que eu já falei com você. E ali é onde, aqui em João 15 fala, sem mim nada pode se fazer. Nós não podemos fazer nada sem Jesus.
Nós às vezes queremos dar o nosso jeitinho. Não é proibido dar glória não, tá? Pode dar glória a Deus. Meu Deus, o cajado já foi no começo? Todo mundo. Tá todo mundo mansinho. Aí até me perdi então. Às vezes, sem Deus nós não somos nada. Hoje eu vejo como a minha vida era vazia, como a minha vida era fútil. E hoje as dificuldades vêm, o medo vem, a preocupação vem, mas nós sabemos para onde correr. Nós sabemos quem procurar. Igual esse filho teve para onde correr, esse filho teve para onde voltar. Por isso que quando nós saímos, nós temos que sempre sair. Isso não é agora não. Espera aí, eu vou ler primeiro aqui, ó. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância e pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me. É 3. Peraí, gente. É esse mesmo. Não, ainda tô aqui, ó. E ele teve que procurar ajuda no estrangeiro, longe de casa. Acabou sendo rebaixado ao cuidar dos porcos, que era algo vergonhoso e impuro para os judeus. Era o nível mais baixo social e espiritual que alguém daquela cultura poderia chegar. O pecado, ele promete liberdade, mas leva à escravidão. Falar em escravidão, eu falei que eu nunca quis vir para a igreja evangélica para não ter compromisso. E aonde eu estava, eu poderia fazer o que eu quisesse. Mas ali eu era uma escrava. Eu ia dormir, eu via os demônios na minha casa. Eu ia dormir, eu sentia os meus braços para trás sendo segurada. Pombagira tomava conta. Às vezes eu não tinha controle do meu corpo. Mesmo quando eu quisesse, eu me segurava, eu não tinha controle do meu corpo. E ali eu era uma escrava dos demônios. Mesmo eu não querendo, eu era escrava. E mesmo assim eu continuava, porque eu era vazia espiritualmente. E ali eu estava comendo bolotas de porco. Ali eu estava comendo, porque eu estava levando isso para dentro da minha casa. Porque vocês entravam dentro da minha casa, tinha um altar, tinha as velas. E ali eu era vazia e o demônio tomava conta de mim. Aqui, ó, Deus tinha falado isso para mim. O meu pecado, que eu sempre estou falando aqui, é de bebida, que era algo que me incomodou muito. Mas tem pecados que nós achamos que é besta, que é falar mal dos outros, que é fazer picuinha, que não é ajudar quem está precisando, que é fingir que não está vendo e seguir a sua vida, e aquela pessoa pedindo ajuda. Isso é pecado também. Não dobrar um joelho no chão e orar, isso é um pecado também. Às vezes nós achamos que o pecado é só aquele que está bebendo, que está se prostituindo e que está drogando. Mas eu sentar aqui e falar mal da minha irmã não é pecado. Eu virar as costas para um amigo não é pecado. Eu julgar aquele ali não é pecado. Isso é pecado também. Como a pastora já disse, não existe pecadinho e nem pecadão. Então nós temos que se consertar. Não é só porque você não bebe, você não fuma, que você não tem pecado. Não, tem pecado e temos que se consertar. E aqui, agora essa parte. E caindo em ti, quanto trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe, né? Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazer-me como um dos seus trabalhadores. Aqui bateu o arrependimento. Ali ele caiu em si.
e ele reconheceu o seu erro. Ele não tentou justificar, ele quer voltar mesmo como servo. E isso é o início da transformação. Sempre começa com uma decisão de retorno. O arrependimento verdadeiro começa quando reconhecemos nossa culpa sem desculpa. Deus honra esse coração. Quando nós se arrependemos verdadeiramente para Deus, Deus honra. Às vezes nós julgamos o nosso pecado. Eu não vou para a igreja, eu não vou fazer isso por causa do que eu já fiz. Mas Deus, quando você já se arrependeu verdadeiramente, Deus já jogou no mar do esquecimento os seus pecados. Então você não precisa ficar se julgando. Porque eu já fiz isso, porque eu já fiz aquilo. Não, se Deus não está te julgando, por que você vai ficar se martirizando por isso? Por que você não vai se arrepender e vai voltar para aquele que vai te abraçar, que vai te acolher, que vai te dar uma nova história, um novo rumo de vida? Por que você vai ficar lá sofrendo? Não, eu não vou. Não, nós temos que ter uma atitude. Primeiramente, nós temos que se arrepender verdadeiramente, não é da boca para fora. E levantou-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ele ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comemos e alegramos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aqui o pai viu o filho de longe. Se ele viu o filho de longe, é porque ele já estava esperando que esse filho ia voltar. Ele já sabia que esse filho ia voltar. E correu até ele, algo que patriarcas judeus não faziam, que era sinal de honra invertida. Eu não sabia o que era honra invertida, aí eu fui pesquisar. O que é honra invertida? O maior se humilhando por amor ao menor. É uma imagem que Deus Pai correndo ao encontro ao pecador arrependido. Às vezes nós achamos tão pouco, jamais nós achamos que um Deus tão grande assim vai olhar para a gente, que nós somos tão pequenos. Mas como Deus falou para mim, você é pequena assim, mas eu te capacito. Então Ele está nos olhando, Ele está cuidando, Ele está abrindo o caminho, Ele está abrindo o mar vermelho para a gente passar. Nós temos só que o quê? Ser obediente. Nós temos que estar na presença do Senhor. E ele corre, abraça e beija e nem deixa o filho terminar o pedido de perdão. Manda vestir o filho, colocar anel, sandálias e faz uma festa. Esse é o coração do nosso Deus, misericordioso, pronto para restaurar. Ele não pergunta o que você fez, ele não diz, ele diz: você voltou, eu te amo. Então Deus, Ele não vai nos julgar. Ele não vai falar o que você fez lá atrás. O que você fez lá atrás passou. Ele quer te abraçar, Ele quer te acolher. E aqui no verso 24 ele diz: estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E isso é com a gente. Às vezes nós estamos mortos por dentro, mas quando Deus nos encontra, esse vazio, ele transborda de alegria. E aqui no 25, e seu filho mais velho estava no campo, quando veio e chegou perto de casa e ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo.
Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Nessa parte do texto diz que o filho ele estava no campo trabalhando. Provavelmente ele estava obedecendo o pai. E ele não come para participar. Ele não correu para participar da festa. Ele ficou com raiva. O filho se achava merecedor por nunca ter saído, mas não tinha intimidade com o pai. É o que acontece. Às vezes você está 10 anos dentro da igreja, você não tem intimidade com Deus. Aí às vezes a pessoa fala assim: mas aquela pessoa que saiu, voltou, já foi batizada com o Espírito Santo, Deus já está falando, Deus já está usando. Por quê? Porque ela voltou arrependida, ela entregou verdadeiramente o coração dela para Deus, e Deus está usando. E você que está 10 anos, 5 anos sentada no banco da igreja, não se entregou para Deus ainda, não se arrependeu verdadeiramente ainda. E o filho ele se achava merecedor por nunca ter saído, mas não tinha intimidade com o pai. O pai também saiu ao encontro dele. Mostra que o amor é para os dois. Da mesma forma que Deus acolheu aquela pessoa que voltou, que Deus está dando amor, que Deus está falando, Deus quer fazer isso com você também. Mas às vezes nós estamos tão duros de coração que a gente não permite Deus falar com a gente. Às vezes nós achamos que Deus está falando e não é Deus que está falando. Às vezes é a sua carne que está gritando mais alto e você acha que é Deus que está falando. Por isso que nós temos sempre que pedir discernimento espiritual. É de Deus isso? É o Senhor que está falando, Pai? Porque às vezes a carne está lá, só porque você está dentro da igreja, só porque você tem um cargo dentro da igreja, você está achando que é Deus que está falando, mas não é Deus, é a carne. Então sempre temos que pedir discernimento para Deus. Porque estar dentro da igreja não significa, como já disse, né? Sou santo. Não tem santo aqui. Não tem santo, porque se fosse santo já tinha subido, né? Já tinha subido. Aqui, ó, podemos estar na igreja servindo e ainda assim com o coração cheio de orgulho, comparação e falta de graça. Quem se acha melhor que os outros esqueceu o próprio lugar do filho. Aí aqui eu fiz que as pessoas sempre falavam que antigamente eu não conhecia, nunca fui. Mas que antigamente as pessoas iam na igreja e sentiam, e viam o céu abrir, e viam a presença de Deus, e sentiam a presença e glorificava, e vinham as senhorinhas do coque, que flutuavam no altar. Eu sempre escuto pregadores falando isso, e eu sempre penso, eu queria ir num lugar assim, eu queria ter vivido essa época. Porque hoje a gente vai na igreja, não assim, o culto quem faz é a gente. Às vezes nós estamos com o coração tão fechado que nós saímos e fala mal do pregador, e fala mal do pastor, e fala que a igreja estava fria e que estava não sei o que. Então o culto quem faz é a gente. Então acho que tem tantas pessoas fazendo culto tão frio, que às vezes a gente entra na igreja que não escuta um glória, que a gente não escuta um amém, não escuta o louvor, é só a pastora, o pastor, o pregador. A gente não escuta mais a igreja. E os pregadores falam que antigamente eu via as velhinhas do coque flutuando no altar e sentindo a presença. E eu falo, Senhor, eu cheguei tão tarde assim, porque hoje eu não vejo mais. Às vezes a gente vai em visita assim, culto de jovens, a gente não vê mais isso. Eu sei que pode ser porque é jovens, né? Mas até às vezes em culto assim de pessoas já
não tem mais. Às vezes a gente sente assim, aquela frieza, que se a gente não estiver conectado com Deus, a gente esfria também. Se a gente não estiver ali em espírito, em verdade, a gente esfria, a gente sai reclamando da pregação, a gente sai reclamando da palavra, fala que a palavra não vai para você, que foi para o fulano que ficou em casa dormindo. E não é assim. Se você está ali, a palavra é para você, não é para quem está em casa. Se você está aqui é porque você precisa ouvir. Não é minha mãe que está em casa sentada no sofá, é você que precisa ouvir. Então, mas às vezes a gente está tão fechado que a gente não se entrega para Deus no louvor. A gente tem vergonha, tem preguiça, está na hora de despertar, porque nós estamos mortos espiritualmente. E se a gente não colocar a cara no pó, a gente vai continuar desse jeito. E nós temos que dobrar o joelho no chão, nós temos que orar, nós temos que pedir para Deus nos dar discernimento, para Deus nos usar, para nós termos instrumento. Eu nunca, na minha vida, eu imaginei estar aqui hoje. Nunca. É algo, Jéssica, que eu não quero. Mas não é eu que mando. Não é eu, é Deus. Se for da permissão de Deus, se for o meu chamado, eu vou obedecer, porque é melhor obedecer do que padecer. E eu não quero isso para mim. Então, que nós podemos despertar nessa noite, que nós possamos fazer a diferença. E aqui, Deus está esperando eu e você Deus não está esperando eu e você melhorar para Ele nos aceitar. Ele quer nos abraçar agora do jeito que estamos. Nós não temos que pensar assim: quando eu parar de fazer isso, eu vou para a igreja. Quando eu parar de fazer isso, eu começo. Não. Deus está com as portas abertas, com os coração aberto para nos receber. Se eu começasse a vir para a igreja depois que eu parasse de beber, será que eu estaria aqui hoje? Eu não estaria aqui hoje. Eu vim para a igreja, eu bebia. Eu vinha para a igreja, às vezes eu bebia no sábado, no domingo, não, eu bebia no sábado e no domingo eu vinha aqui na igreja. Só que alguém me julgou alguma vez, a pastora apontou e falou assim: eu não quero mais você aqui. Nunca eu fui julgada. Nunca você tem que parar de beber. Não. Quem me incomodou foi o Espírito Santo. O Espírito Santo fazia eu olhar para a bebida e não querer beber. O Espírito Santo fez eu trocar as minhas roupas, porque as minhas roupas eram muito escandalosas. Foi de um dia para o outro? Não. Demorou. Eu parei de beber com álcool. Eu sentia vontade de beber. Eu bebia sem álcool. Depois eu senti nojo até da sem álcool. Eu já não bebia mais a sem álcool. E ali foi um trabalhar de Deus. Eu não me julguei por isso. Eu falava: Senhor, me liberta. Se o Senhor quer me deixar dentro da igreja, se o Senhor quer que eu sinta a sua presença, então me ajuda a libertar, porque eu não consigo. Eu tenho vontade, a minha carne fala mais alto. Eu não estou conseguindo alimentar o meu espírito, porque eu ainda não sei. E foi quando Deus começou a me dar sonhos. Só que os sonhos que Deus me deu no começo, não foi um anjo aparecer e falar assim: eu vou te salvar, filha. Não, Deus mostrava o demônio ali para mim, porque quem estava do meu lado eram os demônios ainda. Por quê? Porque eu estava dando legalidade para a minha carne. Mesmo eu sabendo que Deus ia tratar, eu mesmo assim dava legalidade para a minha carne. Eu alimentava a minha carne, eu não alimentava o meu espírito. Teve um sonho que apareceu um demônio e ele fez eu olhar para o chão. Eu olhei para o chão, ele me mostrou a Priscila deitada ali. Só que e eu tentava pegar a Priscila, ele só jogava o charuto na minha cara. Aí ele estava querendo dizer o quê? Vou eu tocar na tua filha, você vai sair da minha presença, eu vou tocar na tua filha. E eu falava assim, aí foi quando veio a palavra repreendido. Eu falei: eu repreendo em nome de Jesus. Quando eu falei 3 vezes essa palavra, esse demônio sumiu. E ali eu fiquei mal o dia inteiro, ninguém sabia disso. Pela misericórdia de Deus, Deus colocou a pastora Vera na minha vida. Ali ela me ligou. Eu nem tinha tanta intimidade com ela, ainda não tinha tanto contato. Ali eu contei para ela, ela falou assim, e a Priscila, isso afetou a Priscila, porque a Priscila ficou muito mal durante o dia. E nessa ligação a pastora Vera falou assim: ajoelha você e a Priscila, só tá vocês duas em casa? E ela começou a orar pela gente. E ali foi onde deu aquele refrigério para nossa alma.
Só que a minha cara ainda falava tão alto, eu era tão teimosa, que eu coloquei a cara no pó. Não. Na outra semana eu fui fazer o quê? Fui beber, fui sair, fui brigar com o Vinícius. Aí acontece o quê? Eu chegava em casa, era briga nós dois, ele bêbado de um lado, eu do outro, as minhas crianças vendo aquilo. E teve um dia que, quando eu tive o encontro com Deus no meu quarto, que eu senti a verdadeira presença do Espírito Santo, que eu não sabia nem o que estava acontecendo comigo ali, na live do pastor Alain e da pastora Vera, e tinha mais um, né? Ali o Vinícius bêbado do meu lado, e ele falou assim: coloca a mão numa pessoa que você quer que seja liberta. Eu nem estava liberta, eu queria libertar o Vinícius. Mas ali, daquela forma, ali Deus mesmo assim libertou, porque eu vi o demônio saindo do Vinícius ali o chão tremeu, o meu quarto balançou. Depois dali eu falei: Jesus, eu não quero mais essa vida para mim. Foi quando eu parei de beber, foi quando eu me libertei. E o trabalhar até aqui foi difícil, porque Deus tratou com Vinícius, Deus tratou comigo. E a gente deitava, eu chorava lágrimas de sangue, porque eu falava que eu já estava liberta, e eu vi o Vinícius bebendo ali. E os demônios se manifestando na frente da Priscila, e a Priscila vendo os demônios. A Priscila fala: mãe, ela acordava gritando, chorando, porque estava no quarto. E ali eu dobrava o joelho no chão, e eu já começava a orar. Ali foi quando eu comecei a colocar a minha cara no pó. Foi ali quando eu comecei a falar: Jesus, o Senhor é o dono da minha vida, é o Senhor que me conduz, é o Senhor que manda em mim, Pai. E não vai ser eu que vou libertar o Vinícius, vai ser o Senhor, Pai. Vai ser o seu trabalhar, e vai ser da forma que o Senhor quiser, não da forma que eu quero, porque a gente sempre quer que seja da forma mais linda. Jesus quebrou o Vinícius. Resolveu? Não resolveu, porque ele ainda continuou bebendo mais um ano. Aí Deus falou assim: vou enviar 2 bênçãos para você cuidar. Eu aceitei? Eu não aceitei. A minha gravidez foi turbulenta, porque eu não aceitava. Só que Deus, pela misericórdia dele, vieram saudáveis. Todo mundo conhece que derruba a igreja. E eu falava: Jesus, mas eu não aceito. E tanto eu não aceitar, que Deus me mostrou elas lá no final da cadeira, no braço do Vinícius. Mesmo assim eu não aceitava. E eu acho que era isso que Deus fazia. Eu sofri tanto na gravidez. Eu queria tirar, e eu já estava na casa do Senhor. Eu tinha que ter esses pensamentos? Não, porque Deus já tinha falado comigo que Ele ia dar. Eu não tinha que ter sido obediente e falar: amém, Senhor, eu recebo a minha bênção. Eu fiz o quê? Eu fui rebelde. A primeira palavra que eu falei para Deus foi: eu não quero. E é isso que às vezes as nossas bênçãos ficam retidas por causa da nossa rebeldia. Porque Deus está ali, ó. Eu podia ter tido uma gravidez maravilhosa, mas não. Só reclamava, só passava mal, porque eu falava que eu não queria. E hoje, pela misericórdia de Deus, estão aí as 2 saudáveis. Deus, pela misericórdia de Deus, libertou o Vinícius. E pela misericórdia de Deus, hoje eu estou aqui para poder contar o meu testemunho, para edificar a fé de outras pessoas. Quando a gente se acha pequeno, Deus vem e fala: você não é pequeno, eu te capacito. Abra a tua boca, me glorifica, tenha autoridade, obediência, porque vocês, sem Deus, vocês não são nada. Esse menino saiu da presença do pai, ele foi comer bolotas de porco. Esse menino saiu da presença do pai, ele ficou vazio por dentro. Esse menino, ele saiu da presença do pai, ele perdeu amigos, ele perdeu casa, ele perdeu bens materiais, sendo que dentro da casa do pai ele tinha tudo. Ele tinha amor de sobra, ele tinha riquezas. Era só ele fazer o que? Era ele só obedecer. Só que nós queremos o que? Sempre o lado mais fácil. Nós viramos as costas quando você tem que fazer isso. Não, nós não aceitamos. A rebeldia, o egoísmo fez esse menino passar por tudo isso. Às vezes nós falamos para Deus: por que eu estou passando por isso? Porque nós somos rebeldes, porque nós não somos humildes, porque nós somos egoístas. E Deus, está tudo aqui, ó, que nós temos que fazer. Só que a gente tem o quê? Tem preguiça.
A gente prefere dormir um pouco mais do que ler a palavra. A gente prefere ficar no celular do que ler a palavra. A gente prefere assistir uma série na televisão do que ler a palavra. Sendo que está tudo aqui. Só que às vezes o ser humano, ele precisa parecer. Ele precisa, por quê? Gerar, é o que eu sempre falo, gerar testemunho dói. Não é fácil gerar testemunho. Para hoje eu estar contando o meu testemunho, eu já passei por muitas coisas, eu já chorei muito, muito. E esse daqui é só um pouquinho do que eu já passei na minha vida. Nossa, Jéssica, mas você é feliz, você vivia rindo, você vivia brincando. Mas era só Deus que sabia do meu coração. Era só Deus que sabia o vazio que eu tinha. O Adriano me conhece desde pequena. Ele nunca me viu triste, ele sempre me via rindo na rua. Eu estou mentindo? Sempre rindo, conversando com todo mundo. Mas quando eu entrava no meu particular dentro de casa, era só Deus que sabia as feridas que eu carregava, o vazio que eu carregava, o medo que eu carregava. E eu não dobrava o joelho para orar, não. Eu ia acender uma vela, eu ia pedir para um guia, eu ia pedir para um Exu, eu ia pedir para uma pombagira. Minha vida melhorava? Não. Às vezes nós temos que pedir, mas nós temos que pedir para a pessoa certa. Nós temos que orar, nós temos que clamar, porque da mesma forma que esse pai abraçou esse filho, Deus está querendo nos abraçar e falar: eu te amo, eu estou te ouvindo, clamas a mim, coloca a cara no pó, jejum, oração, obediência. Deus está falando muito de obediência. Nós temos que se consertar na presença do Senhor. Não é de qualquer jeito. Para eu estar aqui agora, Deus falou bem claro comigo: não é de qualquer jeito que você vai levar a minha palavra. Você vai fazer jejum e propósito nesses dias. Você vai orar. E nesses 3 dias eu acordava na madrugada, orava. Eu fazia jejum e eu tirei o que eu gosto muito. Eu matei a minha carne. Eu matei a minha carne. Então nós temos que matar a nossa carne diariamente. Não é porque eu fiz um jejum hoje, eu vou fazer só semana que vem, porque eu já fiz semana passada. É diariamente que Deus quer a nossa cara no pó, que Deus quer a nossa intimidade, que Deus quer ouvir a nossa oração. É diariamente que nós temos que se consertar, que nós temos que mudar. Não é um dia só. Amém, igreja? Eu queria estar chamando o Vinícius para fazer um louvor, pode? Amém? Vinícius está com a oportunidade. Oferta? Vamos estar orando pela oferta e o Vinícius já faz o louvor.